Achamos? Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 1. Vamos ficar de pé, gente? Amém? Aleluia. Vai dizer o seguinte: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. 3. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está assentado no trono afirmou: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve isto. Escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, e o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. 7. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Porém, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, aos assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e os ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde perpetuamente no meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Podemos nos assentar? Em nome de Jesus. Hoje eu quero... Eita, então está errado. Hoje eu quero falar, sobre um assunto, de tamanha importância, porque nós sabemos que toda a Escritura ela é apta, para o ensino, ela é necessária, para o nosso aprendizado. Nós temos, no coração isso, o desejo de firmar as nossas ministrações nas Escrituras sagradas, termos fundamentos bíblicos. Amém? E sobre esse tema, eu quero ministrar a glória eterna que aguarda os filhos de Deus. Fala para o seu irmão: existe uma glória eterna que te aguarda. Fala para ele. Vocês estão vivos mesmo, irmão? Existe uma glória eterna que aguarda os filhos de Deus. Aleluia! As maravilhas da glória eterna que esperam os crentes no novo céu, uma nova terra. E esse texto de Apocalipse 21, nós sabemos que Apocalipse é o livro da revelação, ao qual o discípulo e apóstolo João foi arrebatado. A Bíblia fala em Apocalipse 1:9, que João, ele falando o seguinte: eu, João, irmão vossos, e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna,
a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro. No meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma roupa de telar, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como neve. E os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Tinha ele na destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, como resplandece na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de suceder. Que lindo, né? Então João, ele é arrebatado, ele tem a visão do próprio Cristo, do próprio Yeshua. Ele contempla Cristo. E ali ele é ordenado a escrever as coisas. Que coisas são essas? As coisas que são, né, que ele estava vendo, as coisas que aconteceriam também depois, né, que são as revelações, né, futuras em relação ao fim de todas as coisas. E fala a respeito de um grande dia, o dia do Senhor. Nós sabemos que esse dia será o dia em que Deus vai estabelecer a sua justiça, em que todos serão julgados, em que a terra será, enfim, regenerada, a regeneração de todas as coisas. Então esse capítulo, ele não se refere apenas uma nova ordem social no mundo presente que vai acontecer, mas aqui está apontando para algo futuro, um lar para os remidos, um lugar onde as moradas celestiais é uma realidade. E esse capítulo de Apocalipse 21 é um dos mais belos e mais confortadores e preciosos da Bíblia, que nós nunca podemos deixar de ler, porque aqui tem promessas para o seu povo. Aqui tem promessas para aqueles que guardam a vontade do Eterno. Você pode glorificar a Deus nessa noite? Amém? Glória a Deus! Aleluia! Eu quero ministrar para que o seu espírito receba esperança, para que a nossa vida esteja alerta a respeito das coisas que estão por vir, porque tudo vai passar nessa terra, tudo passa, a concupiscência dos olhos, da carne, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanece para todo sempre, né? Essa semana nós fomos, né, assolados com uma notícia, né, a morte de um apresentador famoso, né, o Gugu, onde eu creio que todos nós tivemos a oportunidade, né, de assistir, de acompanhá-lo durante a sua vida. E eu fico pensando a respeito da vida, como que ela é tão passageira, tão rápida, como que muitos começos gloriosos terminam com fins tão banais, né? Um homem cai de uma altura e mete a cabeça e morre. Então, como que a vida é um sopro, como que a vida é frágil, como nós estamos passando, né, simplesmente por essa jornada. E eu creio que essa vida é apenas a capa de um livro muito grosso. Essa existência aqui na terra é só a capa, é só o começo. E se o primeiro capítulo começar com novos céus e nova terra, cada página que passar será ainda melhor. Nós sempre queremos pensar, né, a respeito de uma história, e quando nós lemos uma história, nós queremos ver essa história com um final feliz, né? Quando você assiste um filme, você quer ver no final, né, uma glória, alguém sendo recompensado pelos seus esforços, ou seja, um final feliz.
E o que todos sonham, todos aqui na terra sonham, é com simplesmente uma frase. A frase que diz: enfim, felizes para sempre. Não sei se você tem a noção disso, mas tudo que nós estamos vivendo aqui é por enquanto. Tudo que passa na sua vida é por enquanto. Vai chegar um momento que essas histórias que nós às vezes tratamos na ficção, né? Poxa, felizes para sempre. Como assim felizes para sempre? Se nós somos assolados com tantas notícias inesperadas, com tantas circunstâncias que nos abalam e às vezes tiram as nossas forças. Mas existe um lugar de esperança. Em Apocalipse 21, nesse episódio, todas as trevas já se passaram. Satanás, a besta e o falso profeta já foram lançados no lago de fogo e enxofre. E todos aqueles que carregam a imagem do anticristo, todos aqueles que estão seguindo a semente da serpente, não existe mais. Já existiu o juízo, o julgamento de todas as coisas. E a partir de Apocalipse 21, uma nova era se inicia. E nesse cenário, nós podemos dizer que começa uma grande utopia, né? A utopia sendo no sentido bom, a utopia genuína, a utopia que dura para sempre. A palavra utopia foi cunhada pela primeira vez no século XVI, em 1513, por um filósofo chamado Thomas More, que escreveu uma obra, né, chamada Utopia. E o sentido dessa palavra significa não lugar, ou seja, um lugar que não existe na realidade. Então ele escreve a respeito de uma ilha, né, fazendo menção de uma ilha onde todas as coisas eram perfeitas, onde o governo era perfeito, onde a medicina era perfeita, onde os poderes eram perfeitos e os homens viviam perfeitamente. Porém a utopia, né, que significa um lugar que não existe na realidade, ela não existe talvez na realidade terrena, mas na realidade eterna ela existe. E nós vamos ver que nesse capítulo Deus expressa essa verdade. O mundo busca a utopia, mas a terra perfeita pela qual nós sonhamos foi decretada pelo Pai através do Filho e a regeneração do Espírito Santo. E nós vamos trabalhar em cima de 3 perguntas, né? A utopia é de quem? Esse lugar perfeito veio de quem? Outra, como isso irá acontecer? E a terceira, quem estará lá? Se Deus vai construir uma cidade, como isso acontece? E quem vai estar nesse lugar perfeito? No versículo 5 vai dizer: aquele que está assentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Então a gente percebe que a criação de algo novo só pode ser possível através de um Deus que cria, de um Deus que gera pelo poder da sua palavra, que criou o mundo, que criou o homem. E agora está gerando, está realizando a sua obra final. E se nós olharmos para nosso contexto terreno, os homens, eles também estão tentando construir algo. Só que os homens olham para a educação e trabalham por ela e estão em busca de leis melhores para gerar esse lugar, onde é um lugar talvez de utopia, que não existe na nossa realidade. Mas se nós olharmos no contexto bíblico, só Deus pode trazer essa realidade perfeita até nós. Eu estava acompanhando uma série chamada Dark, e ela vai falar sobre viagem no tempo, né? Alguns episódios que acontecem numa cidade. Nessa cidade tem uma caverna, em que as pessoas entram nela e viajam no tempo, voltam 33 anos atrás, 33 anos à frente, até que conseguem construir uma máquina para entrar na realidade que eles querem, ou seja, voltar na data que eles querem. Quão bom, né, se pudéssemos ter uma máquina dessa, um lugar desse, para a gente entrar e voltar, olha, 15 anos mais novo,
Só que talvez o homem natural ele queira voltar para o passado. Queremos voltar para a nossa infância, voltarmos a ser criança. Não, eu vou voltar 33 anos, né? 33 anos eu ia estar com quanto, meu Deus? Com 3 anos de idade, né? Ia estar com 3 anos de idade. Porém, o coração do salvo, ele quer entrar numa máquina e chegar logo em casa. Existe uma expectativa dentro do homem que foi regenerado por algo eterno. E a tecnologia, com todo o avanço que tem, com toda a sabedoria que nós temos no mundo, por que a gente pergunta, com tanto dinheiro e recursos, por que ainda existe fome no mundo? Com tanta riqueza, por que existe tanta desigualdade social? Uns têm muito, mansões, milhões e reais enterrados em terra, em cofre, dentro de parede, e tem pessoas que vivem com 200 reais, com 100 reais por mês. Às vezes nem isso tem. Com tanta sabedoria humana, porque o homem não consegue criar um mundo novo, um mundo perfeito. Nós não podemos criar nada perfeito, porque em nós habita o pecado. E tudo que sai de nós está contaminado. O homem ele vai criar algo e tenta ser perfeito, e ele erra, ele não consegue sobressair, ele falha, porque ele quer a glória, ele quer os aplausos, ele quer sobressair, ter vantagens em cima das pessoas, ele quer aparecer, ele quer likes. O homem ele não consegue construir a partir de si mesmo. Então os homens não têm a capacidade, porque só um Deus puro na sua essência pode criar algo tão perfeito, que vai ser um lugar de maravilhas perpétuas. Então Deus pode fazer tudo novo, e Ele já começou a fazer tudo novo a partir da humanidade. O livro do Luciano, né, ele fala a respeito dos propósitos eternos de Deus e da construção de Deus em toda a sua história. Ou seja, Deus está arquitetando algo desde a fundação do mundo, e Ele não parou, Ele não se perdeu no meio do caminho. Todas as coisas estão ligadas, entrelaçadas, e não tem nada sem sentido do que está acontecendo nos dias hoje. Hoje a humanidade se caminha cada dia mais para vivermos segundo o curso desse mundo, sem fé, deleitando-nos sobre o pecado. Porém, na construção de Deus, Ele está apontando não só para o lugar eterno, mas para um homem eterno também. Então Deus, Ele criou todas as coisas, entregou o domínio a Cristo, e agora o Espírito está trazendo todas as coisas ao seu estado original, e isso Ele está fazendo a partir do homem. Então Deus Ele cria céus, terra, todas as coisas que há aqui, e submete todas essas coisas a Cristo. A partir de Cristo Ele gera todas as coisas e submete ao seu domínio, à sua autoridade, e agora o Espírito Santo de Deus está trazendo todas as coisas ao seu estado original, e Ele está começando a fazer isso a partir do homem. Pegou? Então Deus criou perfeito no jardim, o homem pecou, o homem caiu. Não só o homem foi expulso, como toda a terra foi abalada. No jardim começou a nascer abrolhos, espinhos. A terra começou a produzir coisas que não eram naturais da terra produzir. E hoje as catástrofes, as coisas que acontecem, os furacões, terremotos, pestes, pragas, que a chuva às vezes vem e destrói uma cidade toda rasa, isso aí é consequência do pecado da humanidade. Mas vai chegar o momento da redenção de todas as coisas, e Ele está fazendo isso a partir do homem. Por isso que Ele plantou um desejo por esse lugar eterno dentro do homem, e Ele já começou a restauração a partir do homem. 2 Coríntios 5,17 vai dizer: eis que assim, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a partir de Cristo, uma nova criação, um novo tipo de gente, uma nova natureza.
para habitar em novos céus e nova terra. Aleluia! E hoje nós vivemos entre o já e o ainda não. Ou seja, nós sabemos aquilo que é, porém ainda não experimentamos em sua totalidade. Nós ainda estamos lutando para crescermos em santidade. Nós ainda estamos lutando contra o pecado, mas um dia tudo será feito novo. O homem completo. Hoje vivemos a realidade da nova criação. Deus está restaurando a nossa natureza. Por isso que 2 tipos de pessoas que Ele vê na terra: aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão em Cristo. Aqueles que estão em Cristo, nova criação. Estar em Cristo não é estar na igreja. Estar em Cristo não significa participar de um culto. Estar em Cristo é estar baseando a sua vida confiantemente nas suas promessas e crendo e praticando as suas verdades. E isso inclui também a igreja. Aleluia! Por isso nós não podemos pensar na obra de salvação como algo que acontece a partir de mim, mas a partir de Deus. A salvação é o Espírito Santo operando, nos convencendo do pecado e nos trazendo à tona o quanto estamos distante de Deus. Ele faz isso com a gente. A salvação é o Espírito Santo nos capacitando para desejarmos a presença de Deus, porque sozinhos nós não desejamos a Deus. Nós desejamos tudo que há nessa terra, tudo que há nesse mundo, tudo que há que nos distraia, porém nós não conseguimos a partir de nós mesmos desejarmos a presença de Deus. É o Espírito Santo fazendo. Ele opera em nós a obra da santificação. O que é santificação? É Deus nos separando para Ele. E isso, quando Ele toma um homem para si, quando Ele nos santifica, uma coisa acontece: o homem começa a sentir nojo pelo pecado. Ele sente nojo das suas velhas práticas. Ele olha para o seu passado envergonhado. Ele olha para o passado e fala: eu não posso voltar para o vômito, eu não posso voltar para o lamaçal aonde eu estava. E ele vai e busca o Senhor, e agora ele começa a ser transformado. Ele tem nojo das velhas práticas, mas ele tem prazer na lei de Deus. Salmo 1, versículo 2 vai dizer que aquele que está em Deus, ele tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Se você está sem fé, uma coisa eu te digo: você precisa ler as Escrituras, você precisa ter um respirar do Espírito Santo através da sua verdade, da sua palavra. Se a sua fé está capengando, se você está mais apegado ao mundo, mais apegado às coisas, mais distante de Deus, você precisa retornar para a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não existe atalho. Você lê a palavra, você se alimenta, você é sustentado, você é confrontado, você é convidado ao Espírito Santo, pelo Espírito Santo, a fazer renúncias. E Ele te capacita, Ele engendra em você o desejo, Ele engendra em você a vontade de estar com Ele. Aleluia! Você precisa começar pela palavra. E agora, pela obra do Espírito Santo, o homem recebe uma nova natureza. E o que ele amava, ele agora odeia. E o que ele odiava, ele agora ama. Ele amava o pecado, agora ele odeia o pecado. Ele odiava a Deus, as suas coisas, a santidade. Ir para a igreja era algo chato, morto, não fazia sentido. Isso é uma babaquice, um monte de gente burra que está perdendo tempo na igreja. Não, cara. Existe um Espírito que testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Não é a convenção de um pastor, não é uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas o Espírito Santo está nos convencendo que existe algo a mais.
Mas como é que vocês creem nisso? É muita loucura. Pois é, o evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Mas Senhor, como nós poderemos ser salvos? Ah, meu filho, os impossíveis aos homens é possível a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Agora, uma nova obra está acontecendo também na terra, e vai chegar um dia da sua plenitude se manifestar. A Bíblia fala que a natureza geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Vai chegar uma hora que aquilo que está incubado vai ser chamado à existência, e os filhos de Deus em todas as partes do mundo vão estar diante dele. E Ele vai falar que novas serão todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. É Ele quem cria, é Ele que gera. Então Ele está apontando e dizendo: olha, eu posso introduzir vocês a uma realidade melhor do que vocês estão hoje. Com todos os poderes políticos vocês não conseguem, com toda a força monetária, nada é possível, só eu posso criar um novo mundo. E João fala a respeito de novos céus e nova terra. E como isso irá acontecer? Abra sua Bíblia comigo em 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. 2 Pedro 3. Nós somos privilegiados de sermos chamados povo de Deus. E nós precisamos pensar nessa mensagem, porque essa mensagem está ligada a um futuro eterno. Essa vida, como uma capa, ela é muito curta comparado-se com a eternidade. Então nós não podemos deixar e trocar aquilo que é eterno por algo tão pequeno e tão passageiro. 2 Pedro 3, versículo 10 vai dizer, também, relatando a respeito do dia do Senhor, aquilo que eu li em Apocalipse 1, que está na revelação desse livro. E Apocalipse 21 fala sobre isso, e Apocalipse 1, que eu li também. Vai falar o seguinte, Apocalipse 3:10, o dia do Senhor, porém, virá como o ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Aleluia! Só até aqui. Nesse capítulo, Pedro está dizendo a respeito de uma fase que, para o novo surgir, o velho será abalado. Os elementos se derreterão pelo calor e serão desfeitos. Todavia, nós esperamos novos céus e nova terra. João também afirma em Apocalipse que novos céus e nova terra não é uma terra diferente. O termo grego significa novo, mas novo não significa outro. É um novo mundo, mas não um outro mundo. Amém? É um novo mundo, mas não um outro mundo. Jesus fala sobre uma futura regeneração em Mateus 19:28, que nós já falamos aqui, a
a regeneração de todas as coisas. E esse lugar será um mundo físico. Nós não vamos ficar, saltando na nuvem de algodão, como ursinhos carinhosos. Algodão doce, Mas será um mundo real, comparado com esse que nós vivemos. Será um mundo físico, onde nós teremos corpos físicos, porém corpos ressurretos e imortais, um corpo glorificado. E neste novo mundo, João fala que Deus e o Cristo estarão presentes em todo lugar. E a cidade santa que descia do céu estará conosco, e Deus habitará plenamente conosco. Ele vai habitar plenamente conosco. Apocalipse 21:3, e ouvi grande voz, vinda do trono, que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus, o mesmo Deus, estará com eles. Ele vai estar conosco. Nós o veremos face a face, e nós precisamos anelar por esse dia. Mas você fala: mas Luciano, eu conheço a Deus. Em parte. Apocalipse, ou melhor, 1 Coríntios 13:12 fala: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Então, Paulo está falando que em parte nós conhecemos, mas haverá um momento que nós vamos conhecer Ele plenamente. Hoje nós vemos como por um vidro embaçado, mas lá veremos Ele face a face. Apocalipse 22, versículo 4 diz: e verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome. Os santos do Antigo Testamento ouviram da parte de Deus uma coisa. A lei dizia, Moisés escreveu várias vezes: ninguém pode ver a face de Deus e viver, porque Deus é santo, Ele é puro, e o homem é pecador. Ninguém pode ver a face de Deus e viver. A Bíblia fala que os anjos escondem o seu rosto diante da sua face. Tamanho brilho, tamanha santidade, tamanha pureza. Agora, se os homens do Antigo Testamento e os homens escondem a sua face, nós, através do sangue do Cordeiro, através de uma aliança superior, nós o veremos como Ele é, face a face, porque o próprio Cristo nos justificará, o próprio Cristo nos apresentará como noiva santa, sem ruga, sem mácula, perfeita diante dEle. E nós seremos semelhantes a Cristo, porque Cristo foi o primeiro de uma nova criação, e a partir dele nós somos nova criação. Vi novos céus, nova terra criada de novo. E o primeiro céu se foi, Apocalipse 21. O primeiro céu se foi, e a primeira terra se foi, e o mar já não existe. Na teologia nós temos várias linhas, Alguns vão falar que não vai haver mais mar por causa do calor que vai destruir a humanidade. Porém, há uma promessa, que há uma fonte cuja ela desce do trono de Deus e alegra a cidade de Deus. Ainda que as águas não existam mais, existe uma fonte que brota. E a Bíblia fala sobre rios. Porém, trazendo isso para um contexto pessoal e particular, o mar também aponta para 5 significados. O mar aponta que não haverá mais separação de tudo que amamos, porque os rios dividem cidade, o rio faz fronteiras, o rio divide um lugar para o outro.
Então, isso significa que quando fala não existe mais mar, porque novos céus, nova terra será criado, está falando que não haverá mais separação de tudo que amamos, ou seja, as pessoas não serão mais separadas pela morte. Nós fomos e somos abalados às vezes por perda de pessoas que amamos, mas não seremos mais abalados por esse mar revolto. 2, a segunda explicação para esse mar: não haverá mais perigo, todo mal estará fora e todo bem estará dentro. Não haverá mais homicídio, não vai haver mais assalto, olha que glória, não vai haver mais maldade. Terceiro, o mar fala de uma instabilidade, não haverá mais imprevisibilidade desse mar. Uma hora as coisas estão bem, outra hora as coisas estão indo mal. Uma hora eu estou feliz, uma hora eu estou triste. Uma hora eu acordo querendo ganhar o mundo, outra hora eu acordo querendo ser ganho por Jesus de novo. Não haverá mais essa instabilidade. Quarto, não haverá mais conflito. O nosso interior e o nosso exterior estarão santificados. Não haverá mais conflito emocional, não vai haver mais conflitos externos. Nós não seremos abalados mais por críticas, por calúnias, por coisas pequenas, mas seremos regenerados. 5, esse mar também fala do sofrimento, dor ou pecado. Não há nenhum negativo, mas os positivos serão ainda maiores. O pecado não vai mais ter domínio sobre a terra. E acima de todas essas coisas, o céu será um lugar de comunhão plena com um Deus trino. Nós nos regozijaremos em seu sorriso, nos banharemos em sua glória e festejaremos em sua presença. Será um lugar pleno de alegria, querido. Será um lugar de satisfação eterna. Será um lugar de regozijo eterno. E Deus é um Deus preparador. O Pai prepara a eternidade, o Filho o local e o Espírito as pessoas. Deus é um Deus preparador. Pai prepara a eternidade. Deus cria todas as coisas a partir dele, porque ele é eterno. E o Filho, ele prepara o local. João 14, 1-4 vai dizer: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus dizendo: na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: eu vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Ele vai, ele foi, mas ele voltará para nos tomar para um lugar. E Tomé pergunta: mas Senhor, como nós vamos saber o caminho? E aí que Jesus entra: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele não fala ninguém vai ao Pai, ninguém vem, ou seja, eu sou Deus, eu sou o que sou. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só existe um acesso, só existe um caminho, não vários. Ele está dizendo: vocês não podem por si só salvarem-se. Eu sou o Salvador de vocês. E a outra coisa, o Espírito prepara as pessoas. Em Tito capítulo 3, versículo 4-8 vai falar: mas quando da parte de Deus, o nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados. Olha só, não foi por causa nossa, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente
por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que vocês firmem categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis para os homens. Se eu fosse você, estaria alegre agora. Pois a bondade de Deus se manifestou, a misericórdia de Deus se manifestou, quando nós não tínhamos justiça própria, ou seja, quando nós estávamos no carnaval, quando nós estávamos buscando a glória dos homens, o dinheiro, a riqueza, a satisfação na bebida, na droga. Ele nos alcançou através do seu lavar renovador e regenerador. Ele se apropria de nós e nos faz seu herdeiro. Eita, aleluia, glória ao nome de Jesus. Então Ele cria todas as coisas, Ele faz nova todas as coisas. Aleluia, Jesus. E isso vai acontecer num abrir e piscar de olhos. Ele já começou a sua obra, e aquele que começou a sua boa obra ainda não terminou. Agora a pergunta é, nesse lugar pleno, nesse lugar de utopia, onde está fora de uma realidade terrena, quem estará nessa cidade? Quem estará nesse lugar? No versículo 7, Apocalipse 21, 7, vai falar: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Se é vencedor, quem que vence, irmão? Quem luta. Mas Luciano, a salvação não é pela graça? Sim, pela graça Ele nos alcança, mas Paulo nos estimula a batalharmos pela nossa salvação, porque podemos perdê-la. O reino dos céus é tomado à força, e o que se esforçam possui. Então nós não podemos estar numa vida espiritual de passividade. Não, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, existe um lugar de plenitude e eu quero. Existe um lugar onde meu espírito tenha a nova natureza e eu quero. O vencedor herdará. Enquanto nós passamos por essa vida, ou vencemos o domínio do pecado, ou somos vencidos por ele. O espírito milita contra a carne para não fazer a vontade um do outro. O espírito quer agradar a Deus, a carne não quer. O espírito quer adorar a Deus, mas a carne quer adorar o Flamengo. Eu não gosto de futebol, então não estou defendendo time nenhum, né? O espírito quer buscar santidade, mas a carne quer se lambuzar nas pornografias do Instagram, no Facebook, as fotos sensuais, os sites pornográficos. O espírito quer se alegrar em Deus, mas a carne está dizendo: você precisa ter uma condição monetária boa para se alegrar. Você precisa ter mansões para se alegrar. Você precisa ter bens para deixar aos seus filhos para você se alegrar. Mas o Espírito está dizendo: não, eu sou a fonte, eu sou a vida, eu sou a única pessoa mais importante para você. Não existe outro. Então a carne se opõe contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E Romanos 6 vai falar que, sabendo isto, Romanos 6,6, sabendo isso, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Ou seja, quem nasceu de novo não é servo do pecado. Versículo 8: ora,
Se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. 9, sabendo que tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez por todas morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Versículo 11, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentei-vos a Deus como rei de vivos, dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que haveremos de pecar, porque estamos debaixo da lei, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? E Paulo fala, de modo nenhum. Porque estamos debaixo da graça, nós vamos agora viver como o mundo vive, viver como o ímpio vive, viver como aquele que não tem aliança com Deus vive, viver segundo o curso desse mundo? De modo nenhum. Então ele morreu, e nós estamos mortos com ele. Agora ele nasceu, ele ressuscitou, e também nós ressuscitamos para que o pecado não nos domine mais. Aleluia. Então a nossa luta ainda é contra o pecado. E Hebreus 12, versículo 4 fala, ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado. Ele está falando, nessa luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. O que é resistir até o sangue? Vocês ainda não resistiram até a morte. Então, contra o pecado, meu irmão, você não brinca. Você luta com ele todos os dias, contra ele. E resistir até quando, Luciano? Até a morte. Nós seremos vencedores ou vencidos. Vencedor, ele vence o domínio do pecado, e o vencido, o pecado ainda o domina. Sim, sabemos que nós ainda pecamos, mas o pecado não tem domínio sobre o cristão. John Walwer, ele fala a seguinte frase: a diferença entre o crente e o descrente é a seguinte: o pecado ele abraça o crente, mas o descrente ele abraça o pecado. Davi falou que em pecado me concebeu a minha mãe. É inevitável. Nós fomos gerados em pecado. Agora, a partir de uma nova natureza, o pecado não é mais a minha decisão. A minha decisão é a santidade. Então, infelizmente, o pecado abraça o crente. Alguns acidentes, nós ainda lutamos contra ele. Porém, nosso desejo é a santidade, é buscar a Deus. Porém, o descrente, ele abraça o pecado. Ele come, ele se lambuza, ele se suja, ele deita, ele rola, ele gosta. Ele tem prazer na safadeza, tem prazer na soberba, nas orgias, nas noites. Ele tem prazer no pecado. Então a vida é curta para nós vivermos sob o domínio do pecado. E a nossa pequena vida neste mundo determinará o nosso destino eterno. Isso é extremamente sério, porque a eternidade é extremamente longa, não tem fim. Se existe novos céus e nova terra, preparada para os santos, para os redimidos em Cristo Jesus, que confiam na salvação contida nele, não na salvação feita por mãos humanas, não por obras de homens, mas a salvação de Yeshua. Se por um lado existe a cidade santa, por outro lado também existe o inferno, existe o lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. E a Bíblia fala em Apocalipse 21:8, quanto aos covardes,
os incrédulos, os abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Por isso que eu creio que a mensagem do Evangelho ela é tão importante, pois ela tem poder de livrar o homem da segunda morte, que é a morte eterna. Por isso que nós não podemos brincar de igreja, nós não podemos brincar de vir ao culto, nós não podemos flertar com o pecado. Nós precisamos ter uma posição de pessoas sérias que amam a Deus. Os incrédulos são pessoas que confiam em si mesmas, confiam em outras coisas. Os covardes são aquelas pessoas sem amor, sem compaixão, sem misericórdias, aptas para condenar com suas bocas, aptas a caluniar com suas línguas, aptas a matar friamente, covardemente. Os abomináveis, os assassinos. Na nova aliança, quem é o assassino? Jesus falou, Mateus 7, que aquele que se levanta contra seu irmão, aquele que calunia, aquele que contenda, ele já se torna um assassino. Os feiticeiros, sua parte será lançada no fogo que arde em enxofre, a saber, a segunda morte. Thomas Watson, ele fala o seguinte a respeito da eternidade. Como que é a eternidade? Imagina você colocar toda a areia que existe no mundo em um só lugar e formar uma grande bancada de areia. Seria areia por demais, né? Todas as areias das praias do mundo existente num só lugar. Agora imagina que todo dia um passarinho vai lá e pega uma areinha daquela e transporta para outro lugar. E todo dia esse passarinho vai e pega uma areinha daquela e vai colocando em outro lugar. Ele fala o seguinte: depois que esse passarinho terminar, isso é só o começo da eternidade. Dias, meses, anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos. Imagina você não, mas quem fica preso, né? Depois tem alguns relatos que a gente ouve, que fala que dentro da cadeia é o inferno e que a prisão é terrível. Imagina a pessoa no lago de fogo e enxofre. 20 anos, 50 anos, 100 anos, 200, 300, 1000 anos, 1 milhão, 1 trilhão, 1 quadrilhão, durante toda a sua eternidade, sem a capacidade de se arrepender. Nós não podemos negligenciar essa mensagem para aqueles que nós amamos. Nós não podemos deixar as oportunidades passarem. Nós não podemos tratar o reino de Deus desleixadamente. Porém, se a eternidade no inferno será terrível, a eternidade na Nova Jerusalém será um grande esplêndido. E acontecerá que o vencedor, ele vai ver o próprio Deus, e Deus vai sustentar. E a Bíblia fala no versículo 4: Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto as coisas antigas já se passaram. Ele vai fazer nova todas as coisas. Novos céus e nova terra, tudo será preenchido. Não haverá conflito, não haverá mais tentação, não haverá mais
luta contra o seu temperamento. Não haverá mais noite nem dia, ele será o sol da justiça, ele iluminará toda a cidade. Não haverá mais homicídio, não haverá mais aborto. Nós vamos aos médicos e às vezes eles falam: olha, não tem mais jeito para você. O seu corpo está condenado à morte. O seu laudo é: enquanto você viver nessa terra, você terá uma deficiência. Porém, a Bíblia fala que no novos céus e nova terra, você vai receber um corpo glorificado. As enfermidades não dominarão mais sobre você. As enfermidades da alma, do espírito, a depressão não governará mais sobre você. Aleluia! Saúde plena. Às vezes muitos falam: não, mas a gente tem que viver isso aqui na terra, a gente tem que viver o céu na terra. Querido, a dor é por enquanto. Enquanto estivermos nesse mundo, teremos aflições. Ah, não, mas eu vou para o pregador poderoso me orar. Pode ir à vontade, você pode receber uma cura, mas de repente o seu corpo, ele vai envelhecendo pelos hambúrgueres, pelos cachorro-quente, pelo miojo, pelo micro-ondas, e tantas coisas vêm, e o nosso corpo vai se deteriorando. Ah, mas eu vou buscar agora outra cura. Vai chegar uma hora que a morte vai te alcançar. Mas a Bíblia fala que os que estiverem em Cristo, aquele que está em Cristo nunca verá a morte. Nunca verá a morte. É já bater no chão e já levantar ressuscitado na eternidade. É papum. É igual quando se um defunto levantar no velório, né? Levanta, cai uns 3 mortos. Infartado. Aleluia, toma um susto. Mas já vai ressuscitar na hora, papum, né? A Bíblia fala: quando Jesus ressuscitou, muitos mortos saíram do seu túmulo. Imagina o cara morto já há 10 anos, chega na hora do café, depois Jesus morreu, né? Bate na porta: mulher, tem café para mim? A mulher morre na hora. Mas o poder de Cristo está tão forte que ela já levanta ressuscitada de novo. Já morre Jesus. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos a tendência a sofrer, mas cara, existe um lugar pleno de alegria eterna, de presença eterna, e nós vamos fazer parte desse lugar. Amém? Vamos ficar de pé. Sim, Jesus, nós te amamos. Quero que você se alegre por essa palavra. Tome por um peso de responsabilidade. Porém, saiba que novas são todas as coisas, e a parte que nos cabe. Talvez a gente pense: mas Luciano, como eu posso herdar a vida eterna se eu sou tão frágil, se eu não consigo por mim mesmo? Cara, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. É Ele quem realiza essa obra. Permaneça crendo, permaneça fugindo do pecado. Aleluia! Começa a orar ao Senhor, fala: Deus, eu quero ser instrumento de salvação na minha casa. Eu não quero, Senhor, que aqueles que eu amo, Senhor, padeçam, mas eu faço uma aliança de abrir a minha boca, de me dedicar mais às Escrituras, de aprender mais da sua vontade, de não gastar tanto tempo com coisas fúteis, mas valorizar aquilo que de fato importa, que é eterno, que dura para sempre.
Começa a orar ao Senhor, vai. Mostrou um rio de águas vivas, brilhantes como um cristal. E do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura pro seu povo. E me mostrou um rio, e me mostrou um rio de águas vivas, brilhante como um cristal. E do outro lado estava, do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura pro seu povo. Nunca mais, vamos declarar, nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. Nunca mais, nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. E me mostrou um rio de águas vivas, brilhante como um cristal. Oh Jesus! E do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura pro seu povo. Nunca mais, nunca mais, nunca mais haverá dor. Vamos cantar isso, pois no trono Ele está. Nunca mais, nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. Maranata,
verdadeiro, foi tu que prometestes. Eis que venho sem demora. Eu estou te esperando com coração ardente. Volta logo, vem agora. Fiel e verdadeiro, foi tu que prometeste. Eis que venho sem demora. Eu estou te esperando. Eu estou te esperando com coração ardente. Volta logo, vem agora. Nunca mais, nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. Nunca mais. Vamos declarar bem alto, pois no trono, pois Maranata, 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 ora vem, Maranata, Maranata, ora vem, Maranata, 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 ora vem. Eu te amo, eu te quero, mais que o tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Maranata, Maranata, ora. Maranata, ora. Sim, Senhor, nós acreditamos na sua palavra nessa noite e recebemos o nosso Espírito, Senhor, a convicção daquilo que está preparado para nós. Sim, Senhor, por nós mesmos não conseguimos, por nós mesmos é impossível, mas Deus, acreditamos na sua obra, através de Cristo Jesus. Confiamos em Ti, Jesus. Renova nossas forças, renova a Tua igreja, levanta com a perspectiva eterna e não terrena, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Uma perspectiva eterna e não terrena. Você pode aplaudir a Ele, amém? A gente vai estar compartilhando, essa mensagem. Está sempre colocado lá no nosso canal, no YouTube, no Facebook, Ministério Eu Tenho um Pai. E eu espero, que os irmãos compartilhem, as mensagens, tudo que nós temos postado lá.
você assista, compartilhe com quem ainda não conhece ao Senhor, porque o nosso propósito é evangelístico, né? Não é a glória dos homens, mas nós acreditamos que através da internet, através desse meio de comunicação, nós vamos alcançar pessoas. Amém? Então você faz parte disso, compartilhando, cooperando para que isso aconteça. Amém? Se você trouxe seu dízimo, sua oferta, está aqui o gasofilácio, fica à vontade. Vamos orar para a gente encerrar. Amém? Obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado pela sua palavra, pela sua verdade. Saímos aqui convictos, Senhor, e renovados na nossa esperança. Deus, acreditando naquilo que está por vir, que é eterno, que é melhor e maior do que tudo, Senhor. Por enquanto estamos aqui, por enquanto, Jesus, estamos lutando todos os dias, por enquanto, mas em breve se manifestará aquele que é eterno. E o Espírito Santo tem nos assistido em nossas fraquezas, porque é Ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós glorificamos a Deus pela obra do Espírito Santo em nós. Muito obrigado, Deus. Abençoa a nossa casa, o nosso lar, coloca as coisas em ordem. Prepara o campo para a plantação de uma semente. Prepara o coração, Senhor, de pessoas que nós amamos, para que recebam no seu Espírito e entendam, e possam corresponder para o convite do Senhor. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador, o amor imenso de Deus o Pai, os dons do fruto, a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos, e que a igreja diga amém. Graças a Deus. Fala para o seu irmão, quinta-feira, né, vamos terminar nosso estudo. Fala para o seu irmão, existe uma morada eterna para você.